Fala, líder! Alguns pensamentos que permeiam a mente de líderes experientes, ou líderes em início de carreira, ou pessoas que querem se tornar líderes, ou até mesmo pessoas que já são líderes em seus setores, mesmo não tendo a liderança formalizada, é o seguinte: quais são as características que líderes de sucesso, líderes eficazes possuem e que eles podem desenvolver? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: liderança não é uma coisa inata, não é uma coisa que a gente já nasce tendo. Pode ser que algumas características a gente já nasça com elas, como por exemplo, humilde. Não é nem que a gente já nasce com ela, né? Pode ser que algumas características a gente desenvolva ao longo da nossa vida, ao longo da nossa infância, adolescência, e que fazem com que elas possam nos ajudar a nos sobressair perante outros colegas, como humildade, carisma, saber falar com os outros, etc. Mas algumas outras características que são importantíssimas e que são características que os líderes de sucesso possuem, são características que nós precisamos treinar, nós precisamos desenvolver. Bernardinho, ele fala o seguinte, que a liderança não é uma coisa que a gente já nasce tendo. Liderança é um processo. E como todo processo, ele precisa ser desenvolvido. Então, levando em consideração essa minha introdução, eu quero te convidar a continuar nesse vídeo para que a gente possa esmiuçar um pouco mais sobre o assunto, a gente possa desenvolver um pouco mais sobre o assunto e você veja quais são as 5 características que os líderes de sucesso possuem. Então, quais são os desafios que nós temos neste momento? Pessoas desmotivadas, pessoas que não estão engajadas com o projeto, comunicação ineficaz e falta de conhecimento. Esses são alguns dos desafios que a liderança tem hoje, alguns dos desafios para desenvolvermos novas lideranças. E o que nós estamos querendo? Engajamento da equipe, comunicação eficaz, equipe motivada e comprometida, conhecimento difundido por toda a empresa, conhecimento permeável em toda a empresa. Esses são alguns dos nossos desafios e algumas das soluções, alguns dos desejos que nós possuímos. Me deixa contar aqui uma história para vocês. Em 2009, quando eu assumi minha primeira gerência no mercado imobiliário, eu precisava engajar, eu precisava fazer com que as pessoas que estavam ali anteriormente compartilhando plantão comigo, anteriormente dividindo pasta comigo, como a gente chama, né, no mercado imobiliário, eu precisava que essas pessoas acreditassem no projeto. E qual era o meu maior desafio? Né? Mostrar para eles que eu tinha competência suficiente para aquilo. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha uma preparação antes. Eu não tive uma preparação de como ter uma comunicação mais eficiente com a minha equipe. Eu não tinha uma preparação de como que eu poderia fazer com que eles engajassem no propósito. Por mais que tivesse meta, por mais que tivesse desafios, por mais que a gente quisesse levantar troféus, eu não sabia o como, o que fazer. Ao longo do tempo eu fui aprendendo com o meu líder, com o meu diretor, que foi o meu maior mentor nesse processo, e ali eu fui entendendo o que deveria fazer, mas foi ao longo do tempo. E hoje, com a facilidade que nós temos, com o conhecimento disponível muito mais fácil, hoje fica muito mais tranquilo da gente entender como que a gente pode fazer, como que a gente pode ter uma liderança mais eficaz, como que a gente pode desenvolver melhor nossa equipe. Então, primeiramente, a primeira característica dos líderes que têm sucesso, as características que eles têm em comum é o seguinte: eles são autoconscientes e priorizam o desenvolvimento pessoal. Líderes eficazes, eles desenvolvem sua inteligência emocional. Os líderes que trabalham para refinar essa qualidade são mais adaptáveis, resilientes e aceitam o feedback dos outros, quer sejam os superiores, quer sejam os seus liderados. Eles também são ótimos ouvintes e abertos à mudança. Então, para que você tenha sucesso, a primeira coisa é priorize o seu desenvolvimento pessoal. Como? Lendo bons livros, assistindo bons vídeos, tendo aula, certo?
procurando acompanhamento profissional para que te ajude, te acompanhe, que te ajude a encontrar as respostas corretas. Então é o seguinte, desenvolvimento pessoal é a primeira característica que você tem que desenvolver para que você possa ter uma liderança eficaz. A segunda é concentrar-se no desenvolvimento dos outros. Os líderes eficazes se adaptam ao fato de um indivíduo ou grupo estar pronto, disposto e capaz de realizar ações específicas. Lembra que eu falei sobre engajamento? Delegar, treinar e orientar são algumas das tarefas inerentes aos líderes eficazes. Desenvolver os outros é papel do líder. O terceiro, incentivar o pensamento estratégico, a inovação e a ação. Como líder, você tem que olhar para frente, você tem que estar o tempo inteiro olhando para frente, olhando para a meta, ser amigo da meta. Você tem que pensar para onde a organização está indo. Os líderes devem considerar fatores organizacionais internos, como roteiros de produtos, necessidades de pessoal, bem como fatores externos, incluindo regulamentações governamentais e avanços tecnológicos, ao tomar decisões estratégicas de negócio. Então, incentive o pensamento estratégico da sua equipe, a inovação e a ação, a atitude de cada um. E mostre para eles o quão importante é que eles tenham essas atitudes. Porque muitas vezes a gente esquece. Nós, como liderados, esquecemos. Então, assim, o papel do líder é o tempo inteiro estar incentivando a sua equipe. A quarta coisa, os líderes eles são éticos. Líderes fortes consideram as consequências éticas das decisões que eles tomam, tanto para seus clientes internos quanto para os seus clientes externos. Então, seja ético, que sua palavra seja sim, sim, não, não, que as suas atitudes sejam éticas. E não é somente parecer, não, é ser e parecer. E por último, os líderes de sucesso, eles praticam a comunicação eficaz. Líderes respeitados são capazes de se comunicar claramente com os indivíduos, unidades de negócio, por toda a empresa. A comunicação dele, ela permeia em toda a empresa e com as partes interessadas fora da organização também. Em uma economia cada vez mais globalizada, os líderes também devem reconhecer e respeitar diferentes tradições da comunicação. Ou seja, ele tem que entender o seguinte, que a forma como eu comunico com o João não é a mesma forma que eu vou me comunicar com o Pedro, que não é a mesma forma que eu vou me comunicar com a Maria. É lógico que terão algumas coisas que eu terei que me comunicar de uma forma geral. Entretanto, se eu for falar alguma coisa específica para a Maria, para o Pedro ou para o João, que a minha comunicação seja específica para cada um deles. Levando em consideração tudo que eu te apresentei até agora, se você pudesse mudar apenas uma coisa agora, uma coisa, uma pequena coisa, o que seria? Se você pudesse mudar uma pequena coisa na sua liderança, o que seria? O que você faria? Não sei, não quero induzir, mas por exemplo, poxa, eu acho que eu tenho que melhorar minha comunicação. Caramba, eu preciso melhorar o meu autoconhecimento. Eu preciso procurar alguém para melhorar meu autoconhecimento. Nossa, eu estou precisando de apoio para desenvolver novas habilidades, para desenvolver novas competências. Não sei, tá? Mas é o seguinte, se você pudesse apenas mudar uma coisa agora, o que seria? Segundo, qual é o primeiro passo que você pode dar? Pense bem, eu perguntei para você primeiro o seguinte, se você pudesse mudar uma coisa, uma pequena coisa agora, qual seria? Agora eu te falo o seguinte, para essa mudança, qual é o primeiro passo que você pode dar? Pausa um pouquinho esse vídeo, responde essas duas perguntas, pausa um pouco e escreve, coloca no papel, qual é o primeiro passo que você pode dar? E o terceiro, por último, qual foi o melhor insight que você teve com esse vídeo? Olha só, não subestime o poder do óbvio. Pode ser que você tenha terminado esse vídeo e pensado bem assim, ué, mas eu já tinha ouvido falar sobre isso. Mas olha só, será que você ouviu da forma como eu falei? Será que a forma como eu falei pode ter te trazido novos insights, novas formas? Então assim, se eu posso te ajudar de alguma forma, é o seguinte, qual foi o melhor insight que você teve com esse vídeo? E fala pra mim, coloca aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber, tá certo? E por último, né, me segue nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz em ter você comigo.
Vou ficar muito feliz em saber que você esteve nesse vídeo e saber que você ou gostou ou não gostou, se teve alguma coisa, se tem algum feedback que você poderia me dar, vou ficar feliz também em saber, beleza? Um grande abraço, tudo de bom e tenha uma ótima liderança, que você possa ser um líder fora da média com toda a sua equipe. Grande abraço, valeu!